Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É uma alegria imensa estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Dia 21 de março, vamos meditar João capítulo 5, versículo de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Não voltes a pecar. Eis que você está curado, mas não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Olha que esta é a palavra de Jesus para aquele homem que foi curado. Não voltes a pecar. Então, se Jesus está falando para ele não voltar a pecar, é porque ele estava no pecado. E que a doença maior que ele tinha era a doença do pecado. Jesus, ele destaca isso. A sua maior doença não é a física, a sua maior doença é a doença do pecado. Por isso, eu não curei só o seu físico, eu curei o seu coração. Eu te dei vida nova. Então não voltes mais a pecar. Gente, todos nós fazemos a experiência do pecado. Nós já nascemos no pecado. E durante toda a nossa vida nós vamos fazendo a experiência de pecar. Quem aqui está me ouvindo que nunca pecou? Quem aqui? Quem de vocês nunca pecou? Não tem. Todos nós somos pecadores. E o que é o pecado? O pecado é uma desobediência a Deus. Então olha o que eu estou dizendo. Eu e você, hora ou outra, somos desobedientes a Deus. E pecamos por quê? Pecamos porque o pecado é agradável. Agradável ao quê? Agradável à nossa carne. Se pecado fosse ruim, ninguém cometia. Se pecado não fosse agradável, ninguém fazia. Não, pecamos. Pecamos porque o pecado é agradável à carne. Só que o pecado nos afasta de Deus. E aqui está a tristeza do pecado. O pecado é o que mais nos afasta de Deus. Ou seja, agradamos a carne, mas nos afastamos de Deus. E como esse homem, o pecado ele nos paralisa na vida espiritual. Nos paralisa. É preciso sair do pecado. Portanto, o pecado é ruim para nós. Nunca podemos achar que o pecado compensa.
Tem pessoas que acham que o pecado compensa. Ah, é só uma mentirinha. Ah, é um adultério pequeno que compensa. Ah, é um roubo pequeno que compensa. Pecado nunca compensa. Nunca. O pecado só traz para você coisa ruim. Agora, Deus permite que nós experimentemos o pecado. Deus permite. Para que a gente aprenda. Para que a gente se humilhe. E para que a gente nunca mais volte a Ele. Ao fazer a experiência do pecado, nunca mais deveríamos voltar ao pecado. Veja, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Depois de experimentar o pecado uma vez, não é possível retornar a ele. Você já experimentou este pecado uma vez, você vai retornar a ele? É um pouco incoerência, é um pouco de muita fraqueza de nossa parte. O mundo de hoje quer viver no pecado. O mundo de hoje quer acreditar que Jesus aceita o pecado, mas isso não é uma verdade. Jesus nunca aceitou o pecado. Jesus aceita pecadores. Jesus ia ao encontro de pecadores, mas nunca aceitou o pecado. O pecado é um erro grave. O pecado faz mal para o ser humano. Como que Deus vai aceitar algo que faz mal para você? Deus não pode aceitar o seu pecado, porque aceitando o seu pecado, Ele está querendo o seu mal. Então não pode aceitar pecado. Por isso, não voltar a pecar. E olha que interessante, porque se você pecou, sai do pecado e volta ao pecado, a sua condição agora vai ficar pior. Porque você já fez a experiência daquilo. Voltando a ele, esse pecado se agrava. Agora você pode se perguntar, mas Frei, como não voltar a pecar? Eu tenho caído em tantos pecados constantemente, eu luto e não consigo parar de pecar. Eu não consigo parar de pecar no adultério. Quantas vezes eu já ouvi isso das pessoas? Para você não voltar a pecar, você precisa de duas coisas muito importantes. Colocar na sua vida uma vida de oração. Sem vida de oração você nunca vai conseguir. Rezar o seu rosário, adoração ao Santíssimo, rezar. E vida de sacramentos, ou seja, ir na missa, se possível diária, confissão mensal. Então, principalmente esses dois sacramentos, missa diária, confissão mensal e uma vida de oração. Se você coloca isto na sua vida, pouco a pouco, você vai conseguindo resistir aos pecados, para que não aconteça coisa pior. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.